Você está ouvindo o programa Apologética Cristã, interpretação do evangelista Francisco Amâncio, o qual lhe agradece pela sua preciosa atenção. Meus queridos seguidores das mídias sociais, a paz de Cristo Jesus para todos. Desejo lhes convidar para refletirmos sobre o discernimento espiritual e a profecia de Malaquias. O profeta Malaquias, em seu 3º capítulo, versículo 18, registra um divisor de águas, estabelecendo desta forma pelo próprio Deus. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O ato de fiéis se retirarem de um templo quando o púlpito é instrumentalizado para palanque político reflete exatamente o cumprimento desse discernimento bíblico. A Igreja de Cristo não é marcada por um rebanho cego, mas sim por ovelhas que reconhecem a voz do bom pastor e recusa seguir mercenários. O verdadeiro cristão é chamado a discernir os tempos e a rejeitar tudo que profana o ambiente sagrado do culto divino. A profanação do altar e o comércio da fé, isso é inaceitável. A apologética cristã condena veementemente a transformação da casa de oração em um balcão de negócios eleitorais. Desde a antiguidade, ou mais claro falando, desde a antiga aliança até as demonstrações apostólicas, a instrumentalização da fé para ganhos pecuniários ou alianças espúrias é classificada como apostasia e avareza da parte das lideranças religiosas corruptas, líderes religiosos que negociam a influência de seu rebanho com políticos em troca de favores financeiros ou de poder. Comportam-se como os vendilhões do templo, os quais Jesus expulsou com zelo e indignação. E não há dúvida de que o Senhor Jesus, no momento exato, ele vai tomar as devidas providências e expulsar do templo os mercenários, aqueles que praticam o comércio da fé, os que estão vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores, vai ser expulso da igreja. Deus cria situações, de repente, estoura a bomba nas costas do desgraçado, do infeliz, do falso guia, e ele sai às pressas, de repente, não sabe nem por quê. O altar ele deve ser reservado exclusivamente para a pregação do Evangelho e a adoração sincera. A rejeição das imposições e a resistência bíblica é uma coisa que é um direito da igreja reivindicar a rejeição
e as imposições dessas falsas lideranças que quer mandar em todo mundo, quando na realidade deveriam ser servos de todos, porque Cristo deixou o exemplo. E é muito claro isso nos dias de hoje, pessoas que se acham semideuses, o abandono voluntário do espaço físico de um templo em protesto contra a imposição de candidaturas políticas é um ato legítimo de resistência bíblica. A autoridade pastoral é delegada por Deus para o ensino das Sagradas Escrituras e o cuidado das vidas das ovelhas, não para a coesão eleitoral ou a manipulação das consciências dos crentes. Quando a liderança extrapola o limite bíblico e tenta impor uma boiada ideológica sobre os fiéis, o protesto ordeiro e a retirada do local manifestam a fidelidade do cristão à soberania de Cristo, acima de qualquer autoridade humana. O perigo está sendo revelado dessas alianças com os incrédulos e corruptos políticos que nem pertencem à igreja cristã, mas nesse período eleitoral chegam com muito dinheiro para comprar o apoio político das lideranças locais, eles que passam a ser cabos eleitorais de tais autoridades, de candidatos e etc. e tal. A teologia bíblica instrui severamente contra o julgo desigual com os incrédulos e a cumplicidade com a corrupção do sistema. Lideranças que se associam a candidatos cujos frutos demonstram oposição aos valores do reino de Deus, violam os princípios elementares da santidade e do testemunho público. O falso pastor que atua como cabo eleitoral corrompe a missão institucional da igreja e expõe o evangelho ao escárnio público. É realmente a sociedade que está de fora percebe que as coisas que estão acontecendo no meio político também estão acontecendo no meio da comunidade cristã. A verdadeira igreja deve se distanciar expressamente de qualquer esquema eleitoreiro que busque comprar ou negociar a boa-fé da comunidade de crentes. A necessidade de examinar os frutos dos candidatos, analisar os projetos, perguntar logo quais são os seus projetos para a comunidade cristã. É uma pergunta básica, né? Ao aliviar qualquer postulante a cargo público que se apresente sob o rótulo de crente, a regra bíblica dada por Jesus em Mateus é clara: pelos seus frutos os conhecereis. A mera declaração de fé verbal não serve de aval teológico ou moral para que alguém tenha os votos dos crentes. É indispensável indagar quais ações reais e contínuas em defesa da verdade, da justiça e da família foram de fato promovidas pelos candidatos, ou se o uso da retórica religiosa serve apenas
como estratégia demagógica para a captação de votos. O cristão consciente não se deixa enganar por aparências provenientes em períodos eleitorais. A crítica ao interesse próprio e à ideologia nociva. A apologética reformada e bíblica adverte contra o risco de figuras públicas instrumentalizarem a igreja para atender a interesses dinásticos, projetos de poder pessoal ou agendas alinhadas a ideologias materialistas e anticristãs como o comunismo. Candidatos que operam em favor de filosofias contrárias aos preceitos das Sagradas Escrituras ou que buscam o enriquecimento ilícito e a projeção familiar através do rebanho distancia-se da conduta exigida aos servos de Deus. A igreja não pode servir de suporte para pautas que minam os valores da ética cristã e da verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Tem que haver, eu diria que um resgate do verdadeiro papel da igreja na sociedade. Isso sim é o que importa à comunidade cristã. O papel da Igreja de Cristo no mundo é ser sal da terra e luz do mundo, exercendo sua influência cultural e política através da conscientização individual dos fiéis formados pela palavra e não pela imposição de uma estrutura eclesiástica partidarizada. A fidelidade a Deus exige a preservação da autonomia do templo como refúgio espiritual e centro de proclamação das verdades eternas. A postura firme dos crentes contra os abusos do púlpito reafirma que o único Senhor da igreja é Cristo Jesus, a quem pertence toda a honra, a glória e a autoridade. Meus queridos seguidores das mídias sociais, compartilhe este comentário de apologética cristã com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a reconciliação, a conscientização social e política do povo de Deus. Não esqueça do nosso texto bíblico. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Aí você vai analisar como servo de Deus, liderança cristã, se efetivamente o seu candidato, ele representa efetivamente a comunidade cristã. E que adianta votar em um candidato porque o líder recebeu uma bolada de dinheiro que não sabe nem de onde vem, recursos ilícitos, muitas vezes fruto de crimes como corrupção, e aí a liderança apoia o candidato dessa forma e prejudica a Igreja de Cristo. A paz de Cristo Jesus para todos. Evangelista Francisco Amâncio, o qual lhe agradece pela sua preciosa atenção.